Você já assistiu a um vídeo de 10 minutos sobre ansiedade e saiu de lá com a certeza absoluta de que tem ansiedade? Você já leu uma lista com 10 sinais de TDAH e se identificou com 8 deles? Você já consumiu tanto conteúdo sobre trauma que começou a reler sua infância inteira, como se fosse um arquivo de evidências contra alguém? Se sim, eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Porque o que está acontecendo com você, e com milhões de outras pessoas ao redor do mundo, é algo que ninguém está falando com clareza suficiente. E o silêncio em torno disso está custando caro, muito caro. Estamos vivendo uma epidemia silenciosa. Não é uma epidemia de ansiedade. Não é uma epidemia de ansiedade. Não é uma... É uma epidemia de desinformação mental. E ela está criando doenças que não existiam, alimentando medos que não tinham motivo para nascer, construindo identidades inteiras em cima de diagnósticos que nunca foram feitos por um profissional. E o pior? As pessoas que mais estão sendo atingidas por isso são exatamente as que mais queriam se entender. O problema real, vou te contar algo que poucos criadores de conteúdo têm coragem de admitir. Pesquisadores que analisaram os vídeos mais populares sobre saúde mental nas redes sociais chegaram a um resultado que deveria assustar qualquer pessoa. Sabe quantos continham informações falsas, distorcidas ou perigosas? Mais da metade. Mais da metade do conteúdo de saúde mental mais consumido no mundo inteiro é desinformação. E não estamos falando de erros pequenos, estamos falando de uso incorreto de termos clínicos, sugestões absurdamente simplistas para problemas sérios, promessas de curas milagrosas, diagnósticos sendo feitos por pessoas que nunca pisaram numa faculdade de medicina ou psicologia, análises mais amplas que examinaram milhares de postagens sobre saúde mental em diferentes plataformas, confirmaram o mesmo padrão. Em alguns casos, a desinformação alcançava mais da metade de todo o conteúdo analisado. Pensa nisso. Mais da metade do que você consome sobre a sua própria mente pode estar errado. E o algoritmo não te ajuda. Muito pelo contrário. Quanto mais você assiste a vídeos sobre TDAH, mais o algoritmo te entrega vídeos sobre TDAH. Quanto mais você consome conteúdo sobre trauma, mais ele te afoga nisso. Você cria uma câmara de eco mental, começa a ver sintomas em tudo, começa a confirmar o que já acredita. Especialistas em psicologia descreveram esse processo de forma devastadora. Vira um círculo vicioso, porque o algoritmo vai seguir mostrando esse conteúdo e sua mente vai buscar coerência e confirmação. O autodiagnóstico e seus fantasmas. Preciso te fazer uma pergunta desconfortável. O que você acha que tem? Ansiedade? TDAH? Trauma de infância? Apego ansioso? Síndrome do impostor? Depressão? Agora me responde. Quem te disse isso? Foi um psiquiatra depois de horas de avaliação? Um psicólogo depois de meses de acompanhamento? Ou foi um vídeo de 3 minutos que listou 10 sintomas genéricos e você se identificou com 6 deles? Porque a prevalência real do TDAH na população geral é de poucos %, mas pesquisas mostram que, entre pessoas que consomem muito conteúdo sobre o transtorno nas redes, o percentual das que se autodiagnosticam é exponencialmente maior do que a realidade científica. Isso não quer dizer que essas pessoas estão mentindo. Elas genuinamente acreditam no que sentem. O problema é que os sintomas descritos nos vídeos são abrangentes e genéricos demais. Dificuldade de concentração? Quem não tem? Esquecer onde colocou a chave? Procrastinar? Sentir a mente acelerada antes de dormir? Isso descreve quase todo ser humano moderno. Mas nas redes, isso vira diagnóstico, e o diagnóstico errado tem consequências reais. Uma pessoa que acredita ter depressão quando está passando por uma tristeza situacional pode procurar medicamentos que não precisa, se fechar para soluções simples. Construir uma identidade em torno de uma doença que não tem. Uma pessoa que acredita ter TDAH quando na verdade está exausta.
superestimulada e dormindo mal, pode nunca ir atrás das verdadeiras causas do seu problema. Pesquisas na área da saúde mental documentaram um crescimento expressivo nos erros de diagnóstico e nas prescrições desnecessárias relacionadas a transtornos como o TDAH nas últimas 2 décadas, crescimento diretamente associado ao aumento do autodiagnóstico alimentado por conteúdo digital. Não estamos mais apenas falando de identidade. Estamos falando de saúde real, de medicamentos reais, de vidas reais. A armadilha da identidade. Mas espera. Tem algo ainda mais profundo aqui que preciso te mostrar. Quando você passa muito tempo consumindo conteúdo sobre um diagnóstico, algo acontece com a sua identidade. Você começa a se enxergar através do diagnóstico. O diagnóstico vira uma lente e toda memória, toda reação, todo comportamento começa a ser reinterpretado por essa lente. Sempre fui desorganizado. Deve ser TDAH. Minha mãe era fria comigo. Isso virou trauma. Fico nervoso em situações sociais. É ansiedade social. Me sinto cansado, sem motivo. É depressão. E de repente, você construiu uma narrativa completa da sua vida com base em conteúdos que nenhum profissional validou. O que é perigoso nisso? 2 coisas primeiro. Quando você acredita que tem uma condição, começa a se comportar como alguém que tem essa condição. Pesquisadores chamam isso de efeito nocebo, o inverso do placebo. Em vez de melhorar, porque acredita que vai melhorar, você piora, porque acredita que está doente. Você se torna o diagnóstico que nunca foi feito. Segundo, o diagnóstico errado rouba de você a busca pela causa real. Se você acredita que sua exaustão crônica é TDAH, talvez nunca descubra que é a apneia do sono. Se você acredita que sua tristeza é depressão clínica, talvez nunca perceba que é um relacionamento tóxico. Talvez nunca perceba que é um relacionamento tóxico. Uma rotina sem propósito, uma privação de sono acumulada. Os psicólogos têm um nome para o fenômeno de patologizar experiências normais. Medicalização da vida cotidiana. Tristeza virou depressão. Nervosismo virou ansiedade generalizada. Criança agitada virou TDAH. Timidez virou fobia social. Distração virou déficit neurológico. E as redes sociais turbinaram esse processo a uma velocidade que nenhuma geração anterior viveu. Bloco 4. O que está errado, especificamente corrigido, deixa de ser específico. Porque não estou dizendo que ansiedade, TDAH e trauma não existem. Eles existem. São condições reais, documentadas, que afetam pessoas reais. O que estou dizendo é que o conteúdo que circula sobre eles está, em grande parte, errado. Veja alguns exemplos concretos do que os pesquisadores encontraram. Termos como gaslighting, trauma de apego, pessoa tóxica e trauma de infância estão sendo usados de qualquer jeito, aplicados a situações que não correspondem ao significado clínico real dessas palavras. Quando você chama de gaslighting qualquer desentendimento no relacionamento, você banaliza uma forma real de abuso psicológico. Quando você chama de trauma de infância, o fato de seus pais terem sido mais rigorosos do que você gostaria, você enfraquece o significado de algo que destrói vidas de verdade. Conteúdos que prometem tratar traumas complexos com técnicas de 5 minutos, que afirmam que rituais simples curam a ansiedade, que vendem suplementos como se fossem tratamento para transtornos neurológicos. A grande maioria dos vídeos mais populares sobre TDAH analisados em pesquisas foi feita por pessoas sem nenhuma formação na área da saúde, amadores ensinando diagnósticos, influenciadores prescrevendo comportamentos. E o problema é que esse conteúdo é produzido para viralizar, não para ser correto. A lógica da viralização está acima da responsabilidade. Conteúdo que gera identificação emocional imediata funciona melhor do que conteúdo nuançado e cuidadoso.
Identificação emocional imediata é exatamente o que um vídeo de sintomas genéricos gera. O perigo invisível agora vem a parte que mais me preocupa. Existe um perigo que é completamente invisível nessa história. E é o pior de todos. Quando uma pessoa que realmente precisa de ajuda profissional acredita que já entende o que tem, baseada em vídeos das redes sociais. Ela para de buscar ajuda real. Ela já tem o diagnóstico. Ela já entende o problema. Ela já segue as contas certas. Lê os posts certos. Consome o conteúdo certo. Para que psicólogo? Para que psiquiatra? Ela já sabe. E enquanto isso, a condição real, se existir, vai se agravando sem tratamento adequado. O problema verdadeiro fica escondido atrás do diagnóstico errado. E tem o caminho oposto, igualmente perigoso, a pessoa que realmente tem uma condição clínica, mas que nunca buscou avaliação porque os conteúdos que consumiu foram tão banalizados, tão superficiais, tão todo mundo tem isso, que ela normalizou o que não deveria ser normalizado. Ambos os caminhos levam ao mesmo lugar. Profissionais de saúde mental têm sido diretos sobre isso. A banalização de diagnósticos representa um retrocesso numa área que lutou tanto para ser levada a sério. Pacientes que realmente vivem com transtornos graves enfrentam desafios diários por inclusão e compreensão. E a desinformação dificulta esse processo para todos. O que fazer então? O que fazer com tudo isso? Primeira coisa, para de usar as redes sociais como um manual de diagnóstico. Elas não foram feitas para isso. Foram feitas para engajamento, para que você continue rolando a tela. Um vídeo que te faz sentir que você finalmente se entendeu. É um vídeo que funcionou algoritmicamente. Não um vídeo que te ajudou clinicamente. Segunda coisa, aprende a distinguir identificação de diagnóstico. Você pode se identificar com os sintomas de ansiedade sem ter transtorno de ansiedade. Você pode ter dias de desatenção sem ter dia A. Você pode ter vivido experiências difíceis sem ter trauma clínico. A identificação é o começo de uma conversa, não o fim dela. Terceira coisa, se você realmente sente que algo não está bem com você, a única resposta válida é buscar um profissional. Não um influenciador, não um podcast, não uma lista. Um profissional que vai te conhecer, te ouvir, fazer perguntas que nenhum vídeo faz e chegar a uma conclusão baseada em você, não em um template genérico. Quarta coisa, questiona a fonte. Quem fez esse conteúdo? Qual é a formação dessa pessoa? Ela recomenda no final que você procure um profissional. Ou resolve tudo ali mesmo. Porque um profissional de saúde mental sério sempre vai apontar para além de si mesmo. Encerramento. Reflexão que fica na cabeça corrigido. Existe algo muito sedutor em acreditar que você finalmente se entende, em colocar um nome naquilo que você sente, em encontrar uma comunidade de pessoas que também são assim. Eu entendo esse alívio, é real. Mas existe uma diferença enorme entre se entender e se diagnosticar pelo feed. A primeira é libertadora. A segunda pode ser uma prisão. Você merece mais do que um vídeo viral te diz que você é. Você é mais complexo, mais nuançado, mais único do que qualquer lista de sintomas consegue capturar. Sua mente merece ser entendida por alguém que realmente te conhece, não por um algoritmo que só quer que você continue assistindo.